Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy vamos a iniciar una nueva comunicación en vivo con una invitada internacional desde Brasil. Nos acompaña Magíster Juliana Franzotti, ella es fisioterapeuta con mucha experiencia en cirugía bariátrica y hoy nos va a hablar de un tema bastante novedoso que es la tricología en cirugía bariátrica, que sobre todo cómo es o cómo afrontar un paciente con alopecia en el postoperatorio de cirugía bariátrica. Entonces quiero dejar con usted a Juliana, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso, né, estar com vocês nessa conexão aí, Brasil, Chile, os nossos amigos da Argentina também. Eu quero agradecer demais o convite, Juvisa, esse nosso movimento online, essa nossa interação tem feito muito bem para nós aqui do Brasil. E é um prazer poder falar sobre esse assunto de tricologia, porque ao longo desses 16, 17 anos, eu venho falando só de fisioterapia no pré e no pós-operatório, do ponto de vista respiratório, do tabagismo, da reabilitação. E agora eu posso falar de um assunto do qual eu venho me preparando já há alguns anos, e esse ano me engajando mais em atender os pacientes com alopecia no pós-operatório de cirurgia bariátrica. Então, é um momento muito importante para mim, por eu poder estar compartilhando com vocês esse tema que eu acho que é um tema bem novo, né? Bem inovador, dentro daquilo que a gente faz na área de fisioterapia dermatofuncional, né? Então, para começar, gente, a gente tem que entender o que é um transtorno capilar. Transtorno capilar é qualquer situação onde a cobertura que a gente tinha de pelos, ela fica diferente daquilo que a gente já foi um dia. A gente nunca pode pensar e comparar uma cabeleira com outra cabeleira, ou então, minha mãe é assim, minha avó é assim. Não, a gente tem que se comparar. Então, o padrão de um transtorno ou não vai sempre ser se teve uma perda de densidade capilar ou uma perda de cobertura de verdade capilar, aonde a gente começa, então, a enxergar o couro cabeludo. Existe uma situação, dentre várias em tricologia, que a gente chama de queda capilar. A queda capilar propriamente dita é como essa imagem que a gente está vendo, onde as pessoas elas pegam os cabelos nas mãos, sejam porque caem no ralo do banheiro, sejam porque ficam espalhados pela roupa, na escova de cabelos, ou então pela casa, no chão, né? O cabelo que cai de verdade, que a gente vê caindo, isso a gente chama de queda capilar. E geralmente esse é o distúrbio mais presente no pós-operatório de cirurgia bariátrica, é a queda de cabelo propriamente dita. Porque a gente tem outras patologias que levam à perda de cabelo, que é uma outra situação, e a gente tem outras patologias que levam à quebra do cabelo, que seria a fratura do fio de cabelo, que é uma outra situação. O que a gente mais vê no pós-operatório das cirurgias é a queda capilar. E aí a gente tem que lembrar assim, gente, que a haste capilar é uma haste proteica, né, entre aspas, que não tem vida, quando ela sai do couro cabeludo para fora, então ela já é uma fibra de proteína com óligos-elementos, com água, com melanina, mas é uma fibra de proteína, principalmente, basicamente, 80% aí de queratina. A nossa preocupação, quando nós vamos tratar algum distúrbio capilar, é lógico que a haste do cabelo, o fio, ele importa muito, porque ele é a estética, né? Então, as pessoas, elas querem descolorir, elas querem pintar, elas querem deixar mais enrolado, querem deixar mais liso, querem deixar com aquele aspecto bonito. E quando a gente vê um cabelo, a gente não vê um folículo piloso, a gente está vendo um cabelo, formato, estilo, designer, né? A gente não está vendo, de fato, o folículo piloso. Mas o que importa para a gente, quando se depara com um paciente num pós-operatório, é de fato o que está acontecendo com esse sistema pilosebáceo, o que está acontecendo com esse folículo piloso. E a gente não pode esquecer que o folículo piloso ele já é considerado na literatura científica como um mini órgão, porque ele é uma glândula que produz pelo. Só que para produzir essa haste fibrosa, ele precisa de oxigênio, ele precisa de micro e macronutrientes,
precisa de uma boa vascularização. E a gente, enquanto fisioterapeutas, enquanto profissionais que trabalham na reabilitação capilar, nós vamos visar sempre a melhora das condições para esse folículo piloso, para a gente ter os nossos resultados. Então, uma coisa bem interessante de ser falada é que todo mundo, todos os dias, tem uma perda de cabelo natural, fisiológica, né? Então, nós temos aí 0,1% de perda de fios por dia. E aí, é claro, quem tem aquela cabeleira, aquela juba, vai perder mais cabelos. Quem tem uma densidade capilar menor, né? Não estou falando de tamanho do fio de cabelo, a gente está falando da quantidade de cabelos que a gente tem na cabeça. Aí cai um pouco menos. Mas nós temos 3 fases distintas que nos ajudam a compreender muito o que acontece no pós-operatório. Nós temos uma fase aí que chama fase anágena, que é essa primeira fase que a gente vê aí no desenho, que é uma fase onde o folículo piloso está em constante multiplicação, está em constante mitose. O tempo inteiro, full time, 24 horas em mitose, para produzir a haste. A segunda fase, que é uma pequenininha parcela dos folículos pilosos nossos, ela está numa fase de apoptose, uma fase onde o cabelo para de crescer. Se a gente olhar na figura, até, né, o bulbo ali na estrutura, está até diminuindo a irrigação, está diminuindo tudo, porque esse folículo, né, ele vai parar de produzir fio. E nós temos uma terceira fase que chama telógena, que é uma fase de descanso do fio, onde ele de fato vai ser desprendido do couro cabeludo. Por que eu falei tudo isso para vocês? Porque o que muda, geralmente, no pós-operatório de cirurgia bariátrica são essas fases. Essas fases, elas ficam um pouco invertidas. E vamos entender, mas é legal que vocês saibam que 80% dos nossos folículos pilosos estão nessa fase de crescimento, 1 a 2% nessa fase onde tem apoptose, em torno de 18 a 20% nessa fase telógena, que é a fase do descanso. Pós-operatório, né, Jubi? Isso daí é uma foto que a gente acha muito fácil, é só colocar ali no Google, queda de cabelo pós-cirurgia bariátrica, a gente encontra diversas fotos, desde bolos, bolinhos, bolões, pessoas chorando, pessoas mostrando antes e depois, cortando o cabelo radicalmente, pessoas prendendo, bom, apavoradas, né? Porque quem não fica apavorado com queda de cabelo? Todo mundo fica, né? Até a gente, quando tá no período de pós-parto, que dá aquele mega desprendimento de cabelo, a gente fica preocupadíssimo, fala, gente, eu tive o bebê, mas agora não sei, parece que eu tô ficando meio careca. E as pessoas no pós-operatório, elas estão emagrecendo, estão super felizes, estão melhorando a qualidade de vida, mas vem esse impacto da queda do cabelo em torno do 3º ao 4º mês do pós-operatório da cirurgia. E o porquê isso acontece? Porque muitas situações do nosso cotidiano, da nossa vida, elas interferem o ciclo de crescimento dos nossos folículos pilosos, ou o ciclo normal, fisiológico dos nossos folículos pilosos, ele fica alterado diante de algumas situações. Então, o estresse físico, o estresse emocional, a perda de peso muito rápida, a restrição calórica, né? A gente acredita aí, a literatura mostra pra gente que uma restrição, uma ingesta calórica menor do que 1.200 quilocalorias é, assim, desencadeador de perda, né, de queda de cabelos, não de perda, de queda de cabelos. E procedimentos cirúrgicos, jejum prolongado, deficiência, né, de vitaminas, deficiência de ferro, deficiência de zinco, tudo o que infelizmente pode acontecer isolado ou concomitantemente no período de pós-operatório, podem mudar o nosso ciclo de crescimento capilar. Então, ontem, ainda numa live, né, eu estava comentando assim, que a gente está passando por essa pandemia. Pode ser que daqui 3 meses tem um monte de gente tendo queda de cabelo. Foi esse estresse que nós estamos passando agora, dessa mudança abrupta que a gente teve na nossa vida. Então, não é só a cirurgia, é que a cirurgia engloba várias características que podem desencadear de uma forma mais iminente essa queda de cabelo. Por quê, Jubi? Por quê, pessoal? Porque a fase anágena, que era responsável por 80% dos folículos, que faziam a parte do crescimento, da multiplicação, da mitose, essa quantidade de folículos reduz para 60%, e em torno de mais 20% migram para essa fase de desprendimento. Então,
aquilo que era uma queda fisiológica, ela fica uma queda não mais fisiológica, porque você tem praticamente o dobro da quantidade de fios de cabelo caindo e uma diminuição também na taxa dos folículos, então, que estão promovendo esse crescimento. Existe essa inversão por conta desse estresse, por conta, né, desse trauma, por conta dessa alteração muito brusca. O sistema pilosebáceo, os folículos entendem isso como um estresse, e aí o folículo piloso ele pode mudar o seu ciclo de crescimento, por isso que os cabelos, então, passam a cair. Aqui eu trouxe 3 artigos que eu acho que são muito bem desenhados e que estão publicados aí nas nossas revistas de referência em cirurgia bariátrica, mostrando a incidência no pós-operatório de alopecia. Então, esse artigo, muito bem conduzido, então, pela equipe do Dr. Jorge Bareta, ele mostrou o quê? Que 79,3% das pessoas aí com, né, um período já de pós-operatório entre 12 e 24 meses apresentaram alopecia. Um outro estudo também aqui, brasileiro, de uma outra equipe de Pernambuco, mostrou que com 4 meses também de bypass em Y de Roux, então um bypass gástrico, 4 meses, a incidência era de 54,1% das pessoas. E aí tem muita gente que diz assim, então tá bom, eu tenho medo de ter perda capilar, eu não vou fazer, então, bypass gástrico, eu vou fazer sleeve. Mas o sleeve é praticamente a mesma coisa, 56%. Porque não é a cirurgia, gente. Se fosse a colocação de um balão, se fosse uma endossutura, se fosse um outro procedimento, ou então um tratamento conservador que cursasse com uma perda de peso muito grande, haveria também a chance de transformar esse ciclo, de ter a queda de cabelo. Então, aqui, o nome científico dado para essa queda de cabelo no pós-operatório é eflúvio telógeno. E aqui a gente tem uma situação no primeiro quadrinho, então, essa parte aqui do triângulo fica muito mais eminente, porque já é uma região onde a gente tem um pouco menos de folículos pilosos, então, quando a gente tem uma perda, ele fica muito visível, principalmente nas mulheres, então, essa região temporal, a gente consegue ver aqui do lado essa mesma mocinha com uma repilação total, então, com um crescimento de cabelo, fazendo um preenchimento, cobrindo aí o couro cabeludo. E a gente considera um eflúvio agudo pós-cirurgia, até 6, chorando muito, até 11 meses. Passou dos 11 meses, a gente já considera um eflúvio crônico. E aí, o que acontece? Aqui que fica, então, né, uma coisa para a gente pensar. Pacientes no pré-operatório, que já tem um distúrbio capilar instalado, que já tem uma alopecia genética, que já tem alguma alteração, que já fizeram muitos tratamentos capilares, que já sabe que tem algum diagnóstico já firmado. É importante fazer um tratamento, inclusive antes da cirurgia, porque se o eflúvio fica crônico, num processo que você já tem uma diminuição da densidade capilar, já tem um distúrbio capilar instituído antes do procedimento, pode se criar uma área de rarefação, como nós estamos vendo aí na cabeça dessa paciente, né? No topo, uma rarefação bem aqui na frente. A gente mantém, então, aqui os fiozinhos da linha de implantação, mas logo faz aquela coisa meia circular, meia oval, com uma perda muito importante da densidade capilar. E quanto mais tempo vai passando, se não vai sendo tratado, mais distúrbio capilar e maior é a diminuição, então, desses fios, e quanto mais vai passando, mais crônico vai ficando. E pior, obviamente, vai ficando, né? Então, fica aí a mensagem, né? Se você não trabalha com tricologia, se você não trabalha com fisioterapia dermatofuncional, né? Se você não desenvolve esse trabalho da parte corporal, eu não sei como é que chama, Jubi, aí no Chile, kinesiologia funcional, como é que chama essa parte, né, corporal? Pronto. Então, se você não trabalha com isso, você já fica de olho, viu que tem um paciente que tem uma rarefação, que tem um distúrbio maior, já é o caso de encaminhar para nós que trabalhamos com isso, ou para algum colega que esteja próximo, que esteja engajado nessa parte mais da estética, mais da autoestima, porque isso tudo influencia no pós-operatório, né? A pessoa fica magra, mas ela não quer ficar careca, ela fica magra, mas não quer ter uma deficiência capilar, onde todo mundo olha, bate o olho e fala, nossa,
mas emagreceu, mas perdeu o cabelo, né? É muito chato, muito desagradável, principalmente para as mulheres, né? Porque, assim, na nossa sociedade, quando a gente encontra um moço, um homem careca, cara, né? Dos carecas que elas gostam mais, tem até as charges, os memes, porque é uma coisa mais comum você ver um homem com uma calvície, né? Com uma diminuição de, né, de quantidade de cabelo, mas mulher é uma coisa mais difícil. Quando a gente vê, é uma coisa mais chocante de encarar, né? Tanto para quem tem quanto para quem olha, né? Então a gente tem que já ir norteando, direcionando nossos pacientes. Aqui é um outro caso de eflúvio também, vocês vejam que estava mais rarefeito na área da região, né? Nas têmporas, mas aí foi preenchido. E mais uma dica, né? Independente da cirurgia bariátrica, esse fenômeno obviamente atinge mais as mulheres de 30 a 60 anos. Claro que tinha que ter um quezinho a mais para a mulherada, o eflúvio telógeno, né? Que é diferente, gente, das alopecias genéticas, tá? Nós não estamos fazendo comparações de patologias, nós estamos falando dessa que acontece geralmente no pós-operatório da cirurgia. Não sou nutricionista, gente, sou fisioterapeuta, só vou dar uma pinceladinha nos principais marcadores, né, da literatura, falando a respeito de deficiência de alopecia, né? Então, o zinco, ferro, vitamina A, proteínas e complexo B de forma geral, mas o que é mais visto, o que é mais falado, o que é mais notado é a questão da diminuição da biotina. Lembrando que esse é um tratamento multidisciplinar, a gente precisa então de ter uma boa nutricionista assistindo esse paciente, porque nós, enquanto fisioterapeutas, kinesiólogos, a gente não vai fazer prescrição nutricional, então a gente precisa ter um bom profissional de nutrição trabalhando junto com a gente. Eu tenho muita sorte que tenho comigo a doutora Ariane, que vocês vão conhecer aí no decorrer, né? O YouTube já conhece, mas para quem não conhece, tenho o privilégio de trabalhar com ela. É muito legal, mas se você pretende trabalhar nessa área, faça um contato muito proeminente com o nutricionista e faça também com os psicólogos, porque muitas patologias, não é o caso diretamente do eflúvio telógeno, mas muitas patologias capilares, elas podem ter sim um processo que vem lá da parte psicológica, então a gente tem que ter um apoio de um psicólogo que entenda das patologias, né, que entenda das tricoses, para também acompanhar esse paciente. A nossa função, né, a minha função é promover a reabilitação do cabelo. Então, nós temos diversos equipamentos, muitas coisas que já têm validação na literatura científica, que nós utilizávamos aí para fazer a parte dos tratamentos corporais, que aplicamos, então, para o couro cabeludo, porque couro cabeludo não deixa de ser pele, é pele também. Então, nós usamos os procedimentos, então, para o equilíbrio do pH do couro cabeludo. Então, né, com equipamentos que vão gerar, então, um momento mais bactericida, mais fungicida. Vamos usar equipamentos como laser para estimular o crescimento, para diminuir os processos inflamatórios. E aí a gente tem vácuo, a gente tem ozônio, tem uma gama de equipamentos que a gente pode utilizar para fazer a reabilitação do couro cabeludo. Então, a mensagem que eu gostaria de passar, né, dessa aula toda é que existe um campo novo para nós da fisioterapia, da kinesiologia. Não é só do couro cabeludo. A gente se esquece, pensa que é só tratar também flacidez. Não é tratar também só flacidez para quem está engajado nessa área da fisioterapia dermatofuncional. Existem muitas coisas que os pacientes se beneficiam, tanto no pré e no pós-operatório, das cirurgias reparadoras, colocações de prótese, né? Pessoas que ficam com alterações por conta de cicatrizes também, nós temos muito a oferecer nesta área. Então, flacidez, o que a gente vulgariza e fala aí da celulite. Mas, assim, gente, tem muitos desses aspectos, assim, do corpo que deixam a pessoa com uma baixa estima, assim, com um problema de estima muito grande. Porque ela se esforçou, ela está fazendo sua academia, está tomando as vitaminas, está tomando proteína, mas quando ela se olha no espelho, ela ainda não é aquilo que ela desejava ser. E muitas vezes, com plástico ou sem plástico, a gente consegue atuar. Eu vejo as postagens aí da Jubisa, muita coisa boa, nos pós-operatórios, as correções. Fico babando daqui, não é minha área, não é minha atuação, agora estou no andar de cima,
Mas a gente não pode esquecer que tem tudo isso, porque o fisioterapeuta e kinesiólogo sempre se fixou muito no pré e no pós-operatório das cirurgias, em questão de treinamento da musculatura respiratória, em evitar complicação, em evitar momentos de internação em UTI, em evitar tromboembolismo, mas a gente também tem atuação fora da UTI, fora das unidades de terapia intensiva, fora das unidades de internação. Na verdade, eu fico muito feliz de poder compartilhar isso, né? Eu estou envolvida ali, engajada, então, no meu Instituto de Tricologia Clínica e Bariátrica. Bariátrica, gente, porque é a minha vida, né? Faz 16 para 17 anos que eu estou nisso. Os pacientes mais que estão próximos de mim, que eu posso ajudar, são estes pacientes, mas a gente recebe todo mundo, né, Ju? Quem chega lá precisando da nossa ajuda, se a gente, né, pode ajudar, nós estamos lá, seja bariátrico ou não bariátrico, mas bariátrico porque são os meus pacientes de eleição e eu fico muito feliz. Gente, o que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito da tricologia neste momento é prestar atenção no pré-operatório e no pós-operatório, rapidamente se engajar a fazer alguma coisa. Tem pacientes que só vão procurar a gente, só vão perceber isso com 3, 4, 5 meses depois da cirurgia, quando já está tendo aquela queda em massa de cabelo. Mas se a gente tem um olhar especial no pré-operatório, se a gente tem um carinho a mais ali fora, a parte pulmonar fora, os membros inferiores, a gente já dá uma indicação mais precisa. E aqui eu falei um pouquinho da reabilitação, é claro que a gente tem produtos que a gente prescreve individualmente, tópicos, né? A gente não faz a parte in, a gente faz a parte out. Tem muita coisa que a gente ajuda no home care do paciente em relação aos cuidados capilares, tem os procedimentos em si, porque muitas vezes está tudo ajustado a parte nutricional, o home care, mas esse folículo piloso precisa de um estímulo a mais para produzir haste, para crescer, para repilar, para se desenvolver, para sair de um folículo que está hibernando, para produzir aquilo que ele foi projetado. O folículo piloso ele foi projetado para produzir haste capilar. Tá bom? Então, o que eu tinha para compartilhar com vocês nesse primeiro momento era isso. Ju, eu agradeço muito. Estou muito empolgada com esse assunto, muito feliz em poder compartilhar com você, que eu sei que é uma entusiasta dessa área também, né? Muy interesante porque, como tú dijiste, es un área nueva. Los kinesiólogos, fisioterapeutas, no solo debemos atender al paciente desde el punto de vista de rehabilitación metabólica, sino también hay una rehabilitación dermatofuncional que incluye la tricología, ¿ya? El cuidado del cabello, porque todo afecta en su autoestima y en su calidad de vida. Nosotros queremos el bienestar de este paciente y el bienestar también incluye su imagen corporal, su autoestima y que se sienta bien con los nuevos cambios que trae la cirugía bariátrica, que son bastantes y son cambios físicos también. Entonces, como tú dices, la invitación es a conocer esta nueva área. Me encanta el trabajo que estás haciendo. Es muy común en los pacientes la caída del cabello y consultan, entonces hay que conocer el por qué, podemos prevenir también la caída del cabello en los pacientes, orientarlos a cómo se maneja y el apoyo nutricional que también es fundamental. Es fundamental, como tú dices. Ju, me encanta. Eu termino esse momento mostrando essa imagem de um paciente muito querido que começou comigo no 3º mês de pós-operatório. Uhum. Ele tinha uma alopecia androgenética pregressa, então ele já tinha uma calvície. A primeira foto não tá top. No momento que eu tirei, eu não tinha tantas habilidades fotográficas para isso. Dá para a gente ver que tinha uma área de rarefação muito importante, né? E ele está muito feliz, eu mais feliz ainda de ver esses resultados iniciais. Nós estamos em tratamento aí já há uns 3 meses. Tem muita coisa para ganhar ainda, porque tem umas áreas de rarefação ainda, mas já está muito melhor do que no início e nós estamos prevenindo aquela queda maciça dos cabelos, isso que poderia prejudicar muito ele, deixando ele com uma calvície mais intensa.
La caída principal del cabello, por lo que yo observo en mis pacientes, es a partir ya del segundo o tercer mes. Es cuando se observa en mayor proporción la caída del Sim. Quarto mês é o top, é o sí, topo. sí, Aí cai muito. Cai muito. sí, sí. Entonces, lo ideal es comenzar precozmente, ¿verdad? Con el Sim. tratamiento. Sim, os pacientes que eu tenho acesso e que têm condições, têm disponibilidade, inclusive de horário, a gente tem que frisar que esse não é um tratamento rápido, é um Sim. tratamento lento, até porque o cabelo ele cresce em torno de 0,8 a 1,2 centímetros por mês. Então, quando a gente começa a estimular para a gente conseguir ver legal, tem que ter pelo menos 1,5 centímetros, 2 centímetros. Então, vai tempo, né, gente? Não é uma sessão. Então, o paciente ele tem que se programar para fazer uma sessão por semana durante alguns meses. Quando eu consigo, no pré-operatório, já explicar e passar esse panorama para o paciente, muitos começam antes da cirurgia, fazem uma pausa de umas 2 semanas, dos primeiros 15 dias aí de pós-operatório, e a partir do 15º dia já retornam a fazer suas terapias. Quando não há essa possibilidade, eu pego o paciente no primeiro, segundo mês, aí a gente já inicia também. Mas as pessoas, elas ficam muito preocupadas, né, Ju? Porque existe uma informação, às vezes um pouco errada até, nas redes sociais. As pessoas exageram muito, mostram muito cabelo que cai, mas não contam que não tomam vitamina, que não tomam proteína. Não contam essas coisas, só contam que cai o cabelo. Enfim, outras coisas da bariátrica também, a galera lança uns fakes, não que a queda de cabelo seja fake, é uma coisa factível e acontece mesmo, mas aí a gente tem que entender como é esse paciente, né? Como que é a qualidade de vida dele, do que ele se alimenta, o que ele toma de vitamina, proteína, tem que ser uma coisa muito individualizada. Mas o que você falou é fato. Quanto mais precoce o início do tratamento, melhor fica a reabilitação capilar. Melhores são os resultados. Sí, no, de verdad que me gusta mucho cómo lo explicas, tus resultados son geniales, porque es algo, como te comentaba, muy común, muy común. Y para las mujeres, sobre todo, tiene un impacto, Grande. se deprimen porque ven que cae mucho cabello. Y eso también puede afectar en que genere algún tipo de depresión incluso, por cómo va pasando el periodo postquirúrgico. Entonces, hay que explicarles, incluso en el preoperatorio, que pueden ocurrir estos cambios. ¿Ah? Sí. Porque si no, después se asustan, les da miedo la caída y no entienden el por qué. Entonces eso es muy bueno ya desde el preoperatorio comentarles que en tal mes ya puede ir perdiendo cabello, cómo podemos tratarlo, que es lo que tú estás explicando ahora, y hacerle el acompañamiento, que é super importante. É isso aí, é importante a pessoa, ela consegue compreender, já cria um cenário, muitas vezes já trabalha com psicólogo sobre isso também, que ajuda a gente muito, e também se já existe esse medo maior, porque já existe um distúrbio, a gente também já acompanha muito mais próximo do ponto de vista nutricional e já consegue direcionar os ativos mais importantes aí para o cabelo, especificamente para esses pacientes. É uma coisa muito legal, Ju, a gente consegue fazer, dá certo, mas é lógico, não é mágico, não cai do céu. Tiene tiempo, toda uma disciplina. Tiempo. Sí. Sim, é tempo versus paciência, tempo, disciplina, investimento, precisa de tudo isso. Mas aí a gente vê os resultados. Eu queria, Ju, aproveitar e convidar todo mundo para dar uma espiadinha lá no meu Instagram, no @tricologia bariátrica. E vocês vão ficar com os meus contatos aí, mas quem quiser dar uma espiadinha lá e depois quiser trocar uma ideia, é só mandar mensagem no direct também. Tá bom? Muito obrigada, querida. Você que é uma querida. Por estar con nosotras y compartir tu experiencia.
y que siga muy exitoso todos tus tratamientos. Y recordamos también la invitación a nuestro webinar internacional, ¿verdad? Que va a realizarse el día sábado 18 de julio de 9 a 2 en Chile y en Brasil de 10 a 14 horas, ¿verdad, Yu? Para que tú también nos invites a participar. Sim, logo de manhãzinha já vamos iniciar com a nossa aula, falando a respeito, então, das novas tendências aí da fisioterapia dentro da cirurgia bariátrica. Essa é uma tendência. Não vou contar mais os próximos detalhes, convido vocês, então, para estar conosco. A inscrição vai ser feita pelo Zoom, né, Ju? Sí, son en el Instagram de Quienes Educa, pinchando en el link de la bio, se inscriben directamente. Y van a recibir el enlace de Zoom para el día sábado 18. Pronto, todos convidados, vão ser muitos palestrantes experientes aí na área da cirurgia bariátrica. Esse é o momento que a gente tem que aproveitar, passar por essa pandemia, por essa quarentena, recebendo conhecimento, né? Porque se tem uma coisa que ninguém tira da gente, nem a Covid, é conhecimento. Conhecimento é conhecimento, troca de experiência é muito bom. E esse esquema que a gente conseguiu organizar online vai ser muito produtivo. Eu acredito que todo mundo vai ter vai conseguir fazer uma interação. Então, fica o nosso convite para você, profissional da área da saúde, que atua com cirurgia bariátrica, tanto aqui no Brasil, quanto no Chile, quanto na Argentina, que é onde tem a maior concentração aí do pessoal da IFESO, né? A Patrícia, lá também no Uruguai. Todos vocês são convidados para participarem conosco desse webinar que vai ser o máximo. Eu não vou contar mais, não vou dar mais spoiler, chega! Sí, un abrazo, Yui, estamos... Beijo, querida. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.